A pergunta, ministra, que eu vou fazer para a senhora, porque a senhora é ministra das Mulheres, da Família e dos Direitos Humanos, que, no meu entender, tem uma responsabilidade enorme na defesa dessas três bandeiras, que deve defender a família, mas não prescindir da defesa de todas as mulheres brasileiras, buscando assegurar seus direitos, suas garantias, suas liberdades, e deve defender, a meu juízo, e de forma intransigente, os direitos humanos, assegurando a convivência de todas as minorias. Afinal, né, a senhora, como ministra de todas as mulheres, a senhora vai ser a ministra de todas as mulheres ou daquelas que compartilham as suas crenças? Isso é só uma pergunta que eu tenho a fazer. Vossa Excelência também é ministra dos Direitos Humanos. E para defender os direitos a todas as minorias e a convivência pacífica e harmônica em toda a sociedade, a senhora vai defender essa harmonia? Vai promover esses valores? Ou vai se preocupar com essas crenças, né, e essas posições que a senhora tem? Isso é uma preocupação que eu tenho, porque a senhora, desculpa, a senhora é evangélica, eu sou católica. E trabalhar à frente de um ministério em que envolve essas questões, e trabalhar a religiosidade, a gente sabe que ministério envolve questões técnicas, envolvem políticas públicas, isso é uma preocupação que eu tenho bastante como representante desse parlamento. Então, assim, essa minha preocupação é como mãe, mais do que como parlamentar, é como mãe, como ex-atleta, trabalhadora e agora como senadora. Eu tenho a obrigação de indagá-la efetivamente se estará no Ministério das Mulheres, em defesa das mulheres brasileiras, contra a violência, as diferenças, os preconceitos, as discriminações e tudo que enfrentamos. Não, eu sou atleta, mas eu entendo muito bem o que é ser mulher trabalhadora, tá? E sei muito bem. Homem não sabe o que mulher quando está grávida, mulher quando faz a segunda jornada. Homem não entende nada disso e muitas vezes quer decidir pela mulher. Tá? Então, eu estou aqui defendendo as mulheres e estou perguntando essa questão para todos vocês que estão aqui. A senhora está representando esse ministério. Tá? Então, eu estou querendo saber, porque é uma questão que me preocupa e eu acho que a gente tem que debater isso. Eu acho que está muito burocrático aqui, né? Todo mundo falando da política, a senhora apresentando aqui, né, a questão do ministério, mas a gente sabe que tem pautas que a senhora já declarou que... né, que existe uma diferença, existe uma falta de comunicação. A comunidade LGBTI, que a senhora disse que vai chamar depois, eu quero que realmente a senhora chame a secretária para vir conversar sobre essas pautas, que é importante, que eles estão se sentindo nesse governo discriminados, segregados. E as pautas femininas, sim, essa questão do estupro. Quando a gente fala do aborto, nós estamos falando aborto, a senhora contra a questão do aborto, inclusive as que estão no Código Penal. Mas nós vamos defender a questão da violência, né? Trabalhar a questão da violência contra a mulher. Mas se o Estado não garante isso para a mulher, como é que ficamos nessa questão? Como não defender isso? Como não trabalhar se nós não temos uma política, nós não temos efetivamente uma política que proteja a mulher, que dê segurança à mulher? E quando ela é vítima, quando ela é engravida, como é que fica essa mulher perante a sociedade? Então, assim, nós precisamos avaliar de forma efetiva, sem grandes emoções, sem grandes paixões, mas tecnicamente falando, pensando em políticas consistentes, as pautas que, de fato, a senhora está comandando. Tá? Essa é a minha posição. Obrigada. Desculpa, eu falo alto, mas é o meu jeito. Quem me conhece já no parlamento sabe que eu falo alto, mas aqui eu não quero agredir ninguém, muito menos a senhora, tá? Torço, de fato, para que a senhora faça um bom trabalho, porque não é fácil, até porque a senhora é mulher, e a gente sabe o quanto que é difícil, presidente, o quanto que é difícil comandar uma pasta, vindo do executivo, obviamente, que é local. Não é fácil, eu não vim aqui agredir a senhora, apontar o dedo na cara, muito pelo contrário, torço por ser mulher e sei que é difícil na política mulheres sobreviverem, terem postos de liderança. A minha torcida para que a senhora exerça muito o seu papel com excelência, com efetividade. Mas essa é a minha preocupação, ministra. Tenho muita preocupação com a comunidade LGBTI, tenho muita preocupação com as questões do aborto, com as questões da violência contra a mulher, e nós não podemos nos envolver por paixões. Nós precisamos ser pragmáticos. Mulheres, crianças, jovens, gays, trans, todos estão sendo dizimados e nós estamos brigando aqui por questões de polarizações, por questões de ideologia, e não estamos efetivamente preocupados com o povo brasileiro da forma que nós deveríamos estar preocupados. Obrigada. Ministra, a palavra é sua.
Me permita lhe chamar de linda senadora. Sou sua fã, lhe admiro, lhe acompanho. Você é incrível. Deixa eu dizer uma coisa, senadora. Em nenhuma das falas, como ministra, a senhora vai encontrar ali uma vertente religiosa. A senhora pode ter ouvido muitas falas minhas que foram pensadas de mensagens minhas dentro do templo. E algumas pregações que eu nem sabia que eu estava sendo filmada, fui descobrir agora que eu estava sendo filmada. Em um mês como ministra, eu acho que os senhores não conseguiram ver em nenhum momento eu fazer qualquer proselitismo. É ministra lá, não uma pastora, mas uma ativista de direitos humanos. Uma mulher que conhece a necessidade da mulher. Uma mulher que está na rua há muitos anos com as mulheres. E com as travestis, os homossexuais, as lésbicas, as crianças. E aí, nesse sentido, eu vou lhe dizer o seguinte, senadora. Os primeiros a terem foram chamados foi a comunidade LGBT. No período de transição ainda, primeiro grupo com o qual nós nos reunimos, e está aqui o nosso secretário nacional, e algumas pessoas estavam na reunião, foi a comunidade LGBTI. E ali nós fizemos uma parceria extremamente interessante e o nosso ministério está trabalhando muito na proteção dos direitos do LGBTI. A diretoria ficou intacta, a diretoria deles está, inclusive com quem eles indicaram, está todo mundo lá. E essa ministra é uma ativista na defesa dos direitos da comunidade LGBTI, e quem me conhece sabe, eu tenho algumas restrições, algumas falas minhas a senhora pode ter visto, com relação a doutrinação ideológica em escola, e isso eu me posiciono com relação à questão da ideologia de gênero, e comigo faz coro muitos ativistas gays, porque a ideologia de gênero, da forma como ela foi implantada no Brasil, ela não trouxe, inclusive, nenhum respaldo na proteção do direito da comunidade LGBTI. Quando os ideólogos de gênero falam que ninguém nasce homem, que ninguém nasce mulher, está mandando o recado também que ninguém nasce gay, que ninguém nasce lésbica, que é uma construção, e isso me preocupa muito. Ser travesti é uma construção social, ser gay é uma construção social, é uma construção cultural, e isso me preocupa, o discurso dos ideólogos de gênero. Mas informo, senadora, que a proteção deles está garantida no nosso ministério. E nós vamos lutar muito contra a violência. A violência contra a comunidade LGBTI, ela existe sim no Brasil. E nós vamos fazer esse enfrentamento. E eu tenho um trabalho há muito tempo com as travestis. E o meu trabalho com elas, eu nunca saí propagando. Porque eu passei muitas madrugadas minhas nas ruas com as travestis e eu sei o que elas passam lá nas ruas. E já garanti para elas, e já garanti para toda a comunidade LGBTI. Se for preciso, vou para a rua com eles. Se for preciso, vou para qualquer lugar para defender a comunidade LGBTI da violência. O Ministério vai focar no combate à violência, que não é uma atribuição só deste Ministério. É promessa de campanha do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro deu uma ordem a todos os ministros: enfrentamento à violência. Nós vamos trabalhar todos esse tema de forma transversal. O ministro da Ciência e Tecnologia está lá, olhando como evitar a violência nas redes. O ministro do Esporte está lá vendo como fazer o enfrentamento à violência no esporte. Desculpa, o secretário de Esporte. Então, todos os ministérios estão trabalhando nesse pilar do governo Bolsonaro, o enfrentamento à violência contra todos. Fica respondida, senadora, tá? E fico à sua disposição para a senhora estar com a gente no ministério, conversando, participando. Olha só, do nosso trabalho.